Juntos aprendemos mais da palavra do Senhor. Temos essa revista, esse tema tão importante, retroceder jamais. É o testemunho de fé na carta aos Hebreus. Eu convido os irmãos a abrir então esta carta tão importante para a nossa fé, onde mostra a respeito da excelência de Jesus, que Ele é a revelação visível do Deus invisível. E nós podemos aprender aqui em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 a 3, sobre o que é fé. Então vamos ler esse texto. E eu convido os irmãos, mais uma vez, a se colocar em pé. Vamos ler esse texto para a nossa edificação juntos. E o título aqui é a natureza da fé, ou hipostasis, que é a essência da fé, a substância da fé. Vamos ler aqui o texto 1, 2 e 3 juntos. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas também, que Deus abençoe a sua vida e família. Todos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai bendito, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que o Senhor esteja nos abençoando, que a Tua palavra possa encher o nosso coração de conhecimento e de fé, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. A pergunta, o que é fé, atravessa séculos e culturas, e muitos falam de fé, mas poucos a compreendem biblicamente. Para alguns, fé é sentimento, fé é um salto no escuro. Para outros, fé é pensamento positivo, é fé na fé. Eu tenho muita fé na minha fé, alguns dizem. Para outros ainda, uma espécie de esperança vaga, onde tudo vai dar certo. No entanto, quando abrimos as Escrituras, meus irmãos, nós encontramos uma definição mais sólida, mais acurada, mais profunda, mais transformadora a respeito do que é fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, a carta aos Hebreus, ela foi escrita a cristãos que enfrentavam pressão, perseguições, tentação de abandonar Cristo para retornar às antigas práticas religiosas do Antigo Testamento ou do judaísmo, voltando às práticas lá da velha aliança. O autor então escreve com urgência pastoral, dizendo: perseverem, não retrocedam, não abandonem a fé. E no final do capítulo 10, ele estabelece então dois caminhos, duas possibilidades: retroceder para a perdição ou crer para a conservação da alma. É aquilo que o pastor Rui falou semana passada, desses dois caminhos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E é neste contexto, meus irmãos, que surge Hebreus 11. O autor não oferece apenas uma definição teórica, mas uma descrição viva da fé que sustenta o povo de Deus na caminhada ao longo da vida. A grande ideia desta passagem é que a fé é uma confiança firme nas promessas de Deus e uma convicção segura das realidades invisíveis que molda a nossa maneira de viver no presente, agora. E neste texto, o autor então nos mostra o que é fé e o que ela produz. Mostra a sua essência, dizendo que a fé é certeza, é hipostasis, a substância, a essência da fé e o que ela produz, os seus efeitos. Em primeiro lugar, nós podemos ver a natureza da fé, a certeza do futuro e a convicção do invisível. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O autor então aqui apresenta duas declarações complementares. Ele diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam.
Então a fé, ela olha para o futuro e vive com base nele. As promessas de Deus, meus irmãos, ainda não se cumpriram plenamente, mas a fé as trata como realidade presente. A palavra fé no Novo Testamento possui diversos aspectos. Ela pode significar o conteúdo da crença, que é a revelação de Deus, o Evangelho. Paulo chega a dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. E fé aqui, então, é o conjunto de verdades em que cremos, da revelação de Deus, da Bíblia, esse conjunto de verdades que nós cremos. A fé também pode significar o objeto da crença. Cristo é o objeto especial da nossa crença. A nossa fé está apoiada nele. Por isso cantamos: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: o que devo fazer para que seja salvo? E a resposta contundente e clara foi: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A fé também pode significar o meio da apropriação da salvação. A palavra de Deus diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então nós podemos ver aqui que nós temos uma fé salvadora. O que é fé salvadora? A fé salvadora é confiar somente em Jesus para a salvação. A fé em Cristo é uma fé exclusiva e excludente. É exclusiva porque é somente em Cristo. É excludente porque exclui todos os outros. Quando a gente converte, a gente abandona a idolatria, a crença que Maria pode rogar por nós pecadores, a crença nos ídolos, né? Pastor Rui veio do Rio de Janeiro, lá, o feriado dia de São Jorge, e as pessoas lotam uma igreja lá, invocando São Jorge, né? Alguém chega a dizer que quando existir cavalo, São Jorge não anda a pé, não é verdade? Então nós podemos ver que o Santo São Jorge está tanto no catolicismo romano, quanto também na macumbaria. Os macumbeiros também fazem prece para São Jorge, mas São Jorge não pode fazer nada, porque a imagem tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem mãos e não apalpam, e tem pés e não anda, e som nenhum sai da garganta. Então a nossa fé em Jesus é exclusiva e excludente, exclui todos os ídolos. E nós podemos ver ainda, meus irmãos, no entanto, aqui em Hebreus o foco está na confiança perseverante em Deus. A fé nesse contexto é aderir às promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer fiel ao Filho de Deus. A fé aqui é o título de propriedade de coisas que se esperam. O que nós esperamos? Nós esperamos a volta de Jesus. Aconteceu? Ainda não, mas nós estamos aguardando. Nós não sabemos, né, quando Jesus voltará, né? Teve um dia um homem lá no Cascata, eu já contei isso aqui na igreja, mas para aqueles que não sabem ainda, ela é 95 mais ou menos, estava evangelizando, eu falei: como a Bíblia diz, né, 1000 passará e 2000 não chegará. Aí eu falei com ele: mas isso não está na Bíblia não. Ele falou assim: mas devia estar. Então tem muita gente colocando na boca de Deus aquilo que Deus não falou. Nós não sabemos o dia e nem uma hora, mas nós estamos aguardando a volta de Jesus, nós estamos aguardando a ressurreição, nós estamos aguardando a plenitude da vida eterna, nós estamos aguardando os novos céus e nova terra, nós estamos aguardando a nova Jerusalém que vai descer do céu para a nova terra. Nada disso é visível agora. Ainda pecamos, sofremos, padecemos, morremos, choramos, passamos por momentos difíceis, perseguições, lutas. Contudo, a fé afirma: isso vai acontecer. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Por isso, a fé aqui é um título de propriedade de coisas que se esperam. Vamos imaginar comigo aqui alguém que compra um imóvel que ainda está na planta. Aí você comprou o imóvel, aí você olhou o projeto, e você gostou do projeto, você fechou um contrato, você tem um título, você até
começou a pagar as primeiras parcelas, mas você ainda não vê a casa pronta, não habita nela ainda, mas você possui um contrato que é a sua garantia do seu negócio. Assim é a fé, meus irmãos, ela já possui no presente aquilo que será plenamente revelado no futuro, louvado seja Deus. Não se trata aqui de otimismo humano, mas de confiança em Deus, de confiança nas promessas de Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, Ele vai cumprir as suas promessas, louvado seja Deus. João Calvino afirmou que a fé é um conhecimento firme e certo da bondade de Deus para com o seu povo. Deus cumpre as suas promessas. E a gente pode ver algumas promessas que foram cumpridas na vida de Abraão. Deus falou assim com ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei o nome. E ele saiu e partiu pela fé. Ele só tinha sua esposa, Sara, infértil, não podia dar à luz. E Deus cumpriu a sua promessa. Ele orou 25 anos para que Deus cumprisse a sua promessa. E quando Sara estava com 90 anos, ela não podia ser mãe. Ela já tinha perdido o costume das mulheres. Ela já não menstruava mais. Ela não tinha capacidade, humanamente falando, de ser mãe. Mas Deus fez o milagre. Porque Deus chama a existência as coisas que não existem. Louvado seja Deus. E Abraão estava com 100 anos. E Deus cumpriu a sua promessa. Olhando assim, naturalmente, alguém pode dizer: Abraão é um louco. Ele, 75 anos, a sua mulher com 65 anos, recebe uma promessa dessa e passam-se os anos. E às vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Na vontade de Deus, aquele jeitinho brasileiro. E Sara então pensou: olha, vai ser Agar. E Deus: não é com Agar. Olha o problema que existe hoje entre árabes e israelitas. Porque aquele jeitinho humano, meus irmãos, não dá certo. A gente tem que aguardar as promessas de Deus, porque Deus cumpre as suas promessas. Eu gostei de uma ilustração que eu li sobre a ilustração do muro. A ilustração do muro é esclarecedora, meus irmãos, para nós. O fato, a fé e os sentimentos, as emoções estavam caminhando sobre o muro. O fato, a promessa, vai à frente. A fé segue olhando os fatos, as evidências, e as emoções vêm atrás. Quando a fé parou para olhar para os sentimentos e ver se eles estavam acompanhando, a fé caiu do muro. Quando a fé volta para as emoções, ela cai, meus irmãos. A fé tem sempre que andar olhando para frente, olhando para as promessas de Deus. A nossa fé se apoia nos fatos. Não é uma questão de sentimento ou de emoção, mas tem que sempre de estar olhando para a evidência, para a promessa, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Não foi a fé que criou o fato, mas foi o fato que criou a fé. Quando você olha para a tumba vazia, foi o fato que criou a fé. Os discípulos estavam desesperados, estavam trancados no cenáculo, mas quando Jesus apareceu para eles, e eles puderam tocar em Jesus, e comer com ele pão e peixe, eles viram, a promessa se cumpriu, o fato aconteceu, e o fato encheu o coração dos discípulos, para testemunhar da fé em Jesus. Meus irmãos, vocês vivem baseados nas promessas de Deus ou nas circunstâncias? Sua vida reflete certeza ou instabilidade? Porque fé é a certeza de coisas que se esperam, e a fé é a convicção também de fatos que não se veem. A fé, ela lida com o invisível. Nós não temos a fotografia do Pai, nós não vemos Deus. Deus é Espírito. E nem o Cristo exaltado, assentado à destra de Deus Pai. Nós não o vimos. Nós não vemos o Espírito Santo.
Nós não vemos o céu, não vimos o inferno, os anjos. Não vemos, mas nós sabemos que essas coisas existem, porque o Deus invisível as revelou em sua palavra. Nós cremos, porque Deus tomou a iniciativa de se revelar. A nossa fé não é irracional, não é um salto no escuro, ela se baseia na revelação de Deus. Deus falou por meio dos profetas, Moisés, Deus falou por meio de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Deus nos falou por João Batista e depois nos falou pelo próprio Filho, que se encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na Bíblia, meus irmãos, nós lemos a respeito da existência de Deus, da pessoa de Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está à direita de Deus Pai. Nós lemos sobre os anjos, sobre os demônios, e essas realidades invisíveis do mundo invisível não pode ser percebido pelos nossos sentidos. Mas nós cremos, porque Deus tomou a iniciativa de se revelar. Você confia mais no que você vê, ou naquilo que Deus disse? A sua fé está ancorada na palavra ou nos seus sentidos, nos seus sentimentos, nas suas emoções? A nossa fé tem que estar calcada na palavra de Deus. Eu lembro da história aqui de Tomé. Tomé, ele era um crente incrédulo. E ele falou assim: eu só creio se eu vir, e se eu tocar. E se eu chegar a minha mão nas mãos furadas de Jesus, e chegar também a mão no seu lado, e Jesus então aparece novamente para os discípulos, e se coloca no meio ali daquele cenáculo, e chega para Tomé e diz: Tomé, chega as suas mãos das minhas mãos furadas, e também chega do meu lado. E ele falou: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus pergunta: por que me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa é ter o dom da fé, porque a fé é um dom de Deus. É Deus que colocou essa fé no nosso coração. Deus abriu os nossos olhos para conhecê-lo por meio da sua palavra revelada. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o primeiro efeito da fé é um testemunho aprovado por Deus. Veja o que diz o verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé aqui produz uma vida que agrada a Deus. Os antigos aqui são os crentes do Antigo Testamento. São os heróis da fé. Pois em Babel, Enoque, que andou com Deus e foi trasladado e não passou pela morte. Abraão, o pai da fé. Moisés, o grande legislador. E muitos outros. Eles viveram contra a lógica deste mundo, confiando em Deus. E essas pessoas, meus irmãos, não eram perfeitas, mas elas eram marcadas pela fé em Deus, pela confiança em Deus. A fé moldou as suas decisões, as suas prioridades, a sua perseverança. É por isso que Moisés saiu do palácio para sofrer junto com o povo de Deus e libertar o seu povo lá do Egito. E Deus guiou o seu povo com mão forte e braço estendido. Noé também construiu uma arca que tinha maior do que um campo de futebol. Só de largura era 25 metros de largura. 150 metros de comprimento, 15 metros de altura. Levou mais de 100 anos para construir aquela arca. Cada martelada, alguém dizia: está louco? E ele diz: vai ter um temporal, vai ter um grande dilúvio, Deus vai destruir o mundo com dilúvio. Mas Noé nunca tinha visto chuva, mas ele não andava por vista, ele andava por fé. E isso, meus irmãos, era contra a lógica humana, mas Noé construiu esta arca para a salvação dele e da sua família. Era um ato de fé. Martinho Lutero disse que a fé é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Sua vida evidencia a sua fé? Deus daria testemunho positivo a seu respeito da sua fé?
Você anda por fé ou anda pela sua visão? A Bíblia diz que não atentando nós das coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Pega em você aqui agora, aqui, ó. Pega em você agora, pode pegar. Toca aqui, ó. Toca mesmo. Toca aqui, ó. Você está vendo aqui? Daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui para pregar. Me ajuda aí, né? As coisas que se veem são temporais. As que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, tudo que a gente toca vai passar, pastor Rui. O seu carro passa, a sua casa passa, o seu dinheiro passa, tudo passará. Por isso nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, as que se não veem são eternas. É por isso que nós andamos por fé, meus irmãos. E nós queremos que aquilo que nós estamos pegando aqui hoje, olha, vai para o caixão, e vai para o cemitério, e vai se decompor, mas nós cremos que quando Jesus vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós iremos receber um corpo imortal, um corpo incorruptível, que nunca mais vai morrer, nunca mais vai adoecer, e nós viveremos para sempre na presença de Deus. Ah, meus irmãos, porque se a nossa fé se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós cremos na ressurreição. Por isso, meus irmãos, em terceiro e último lugar, o segundo efeito da fé é a compreensão correta da realidade. Veja o que diz o verso 3, todos juntos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. A fé aqui nos dá uma cosmovisão verdadeira, como nós devemos enxergar a vida, a origem do mundo. A gente manda os filhos para a escola, e a escola fala assim: o mundo surgiu por uma grande explosão, um Big Bang, há 15 bilhões de anos atrás, e aí surgiu essa grande explosão, e agora nós chegamos onde está, por acaso. Mas a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Louvado seja Deus. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, assim se fez. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Disse também Deus: haja luzeiros no meio do firmamento, e assim se fez. Disse Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e assim se fez. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a sua semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, e assim se fez. O visível veio do invisível. A palavra invisível de Deus trouxe as coisas à existência, e Deus chamou a existência as coisas que não existem. O autor, meus irmãos, então confronta ideias antigas e modernas que negam a criação divina. A fé, ela aceita a revelação de Deus sobre a origem de tudo. A ciência observa o como, mas não explica o porquê último. O mundo, meus irmãos, não é fruto do acaso. O mundo não surgiu de uma imensa explosão, de um Big Bang. Um Big Bang saído do nada não poderia
ter sido o começo de todas as coisas. Uma explosão jamais poderia colocar em ordem esse vasto universo com leis tão precisas. Por exemplo, nosso planeta está rigorosamente no lugar certo. Se estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se estivéssemos mais um pouquinho longe do Sol, nós morreríamos congelados. Existe um Deus pessoal, inteligente, que criou tudo e colocou tudo em movimento, e o mundo está girando, e você não está sentindo, fazendo a sua rotação, está girando em torno do Sol, fazendo a sua translação, e nós não estamos vendo, mas nós sabemos que isso está acontecendo, porque o universo foi formado por Deus. A matéria não é eterna. Não há conflito entre o criacionismo e a ciência, meus irmãos. As duas leis da termodinâmica estão de acordo com a revelação bíblica. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que nada está sendo criado agora. O cavalo é cavalo desde quando existe o mundo, o chimpanzé é chimpanzé desde quando existe o mundo, o coelho é coelho desde que existe o mundo, e você não tem, nós não estamos num processo evolutivo, mas a evolução ensina, dizendo o seguinte, que os processos criativos ainda continuam. Mas ninguém está observando. A ciência diz aqui que nada está sendo criado agora. Então, a evolução é uma teoria científica, mas não é uma comprovada cientificamente. A segunda lei da termodinâmica indica que o segundo termo da alternativa acima não é possível, uma vez que o universo está indo abaixo, aproximando de um estado de completa desordem e morte. Então, em vez de acontecer uma evolução, está acontecendo, na verdade, uma involução, porque o mundo está envelhecendo. A Bíblia diz que o mundo está cambaleando como se fosse um bêbado. A ciência, meus irmãos, não está contra a Bíblia. Ambas têm o mesmo autor, Deus. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais entram em contradição. A fé, meus irmãos, responde às perguntas fundamentais da vida, que a ciência não consegue explicar. De onde viemos? E Deus então se revela dizendo, no princípio criou Deus todas as coisas, o céu e a terra, e Ele mostra como Ele criou. Nós temos a revelação de Gênesis porque Deus tomou a iniciativa de se revelar como Ele fez todas as coisas. Por que nós estamos aqui? O evolucionista vai dizer que a vida não tem propósito, não tem sentido. E a Bíblia responde que nós fomos criados para a glória de Deus. Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E para onde vamos? Nós vamos voltar para Deus. Nós vamos voltar para Deus. Nós cremos no novo céu, na nova terra. Nós cremos no juízo final. E naquele dia Deus vai dizer para os seus, vinde benditos do meu reino, que está preparado desde a fundação do mundo. E vai dizer também para os ímpios, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Sua visão de mundo é moldada pela Bíblia ou pela cultura? Concluindo, meus irmãos, a fé não é vaga, emocional ou subjetiva, ela é a certeza quanto ao futuro. É a convicção quanto ao invisível, evidenciada em uma vida que agrada a Deus. A fé bíblica, a fé cristã está fundamentada na revelação divina. E sem essa fé o homem está perdido. Mas com fé em Cristo ele encontra direção, ele encontra esperança, ele encontra sentido, ele encontra propósito. Por isso, nós podemos perguntar como viveremos. Algumas aplicações para a nossa vida, alimentando a nossa fé pela palavra de Deus. Nós não podemos ser uma geração analfabeta de Bíblia, que não conhece a Bíblia, nós devemos estudar a Bíblia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Sem a Bíblia não há fé forte. Pratique a leitura diária, meditação, exposição da palavra de Deus, escute a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Como viveremos? Vivendo pelas promessas, meus irmãos, não pelas circunstâncias. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Confia em Deus, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo
tudo, quando parece perdido, Deus está sentado sobre um alto e sublime trono, e Ele governa a história deste mundo e governa as nossas vidas. Nós sabemos que no final tudo vai dar certo para o povo de Deus, porque Ele tem preparado o melhor para nós. Mas finalmente, meus irmãos, como veremos, orando por crescimento na fé. Peça a Deus para que você possa crescer na fé. Ore a Deus como aquele pai do jovem possesso, aquele menino que estava arrebentado, destruído, dominado por Satanás. E o Senhor Jesus libertou esse jovem, entrou no coração dele, tirou das garras de Satanás. Esse menino caía no fogo, na água, perturbado e perturbando toda a família. E esse pai então chega perto de Jesus e pede um milagre na vida do seu filho. E ele responde para Jesus dizendo: eu creio. E ele pede: ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes nós devemos reconhecer a nossa fraqueza e depender mais de Deus, nos aproximar mais do Senhor, pedindo: Senhor, enche o meu coração de fé. Porque a fé verdadeira, meus irmãos, é olhar para Deus, é confiar em Sua palavra e viver à luz da eternidade. A nossa fé não é perfeita ainda, mas é perseverante. Ela persevera. A fé genuína não está baseada nas emoções, nos sentimentos, mas baseada na fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Que possamos viver como aqueles descritos em Hebreus 11, como Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, vendo o invisível, esperando o certo e agradando a Deus pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos abençoe.